Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo num texto que é literalmente um divisor de águas, o De Magistro, ou Do Mestre, de Santo Agostinho. É uma daquelas obras que vira de cabeça para baixo tudo o que a gente acha que sabe sobre educação e sobre como a gente aprende. Então, preparem-se para desconstruir algumas certezas, viu? Para começar a nossa conversa, pense no seguinte enigma filosófico que o próprio Agostinho lança logo de cara. É mesmo possível ensinar alguma coisa usando apenas palavras? Se a gente parar para pensar, a resposta intuitiva de qualquer pessoa que já pisou numa sala de aula seria bom? Claro que sim, né? Mas calma lá. Como a gente vai ver, a análise cuidadosa dessa perguntinha simples abala completamente essa nossa certeza. E isso nos leva direto à parte 1, o propósito da linguagem. Afinal, por que a gente fala? Bom, para entender como Agostinho desconstrói a educação, a gente precisa voltar para o básico da comunicação. Num diálogo fascinante com o filho dele, Adeodato, Agostinho chega à conclusão de que toda palavra é, no fundo, apenas um sinal. É isso mesmo, um mero sinal que aponta para uma realidade, para a coisa em si. Imagina que alguém fala a palavra lamaçal. Conhecer o lamaçal de verdade, pisar na lama, é sempre superior à simples palavra falada. A palavra só existe em função da realidade. Ou seja, o sinal nunca, jamais, vai ter o mesmo peso ou o mesmo valor daquilo que ele tenta descrever. Faz sentido, né? Mas aí entramos na parte 2, o limite das palavras. E aqui as coisas começam a ficar ainda mais interessantes. Já que as palavras são só sinais, aquela velha ilusão de que a gente transmite conhecimento falando começa a desmoronar. E ele ilustra isso com o brilhante paradoxo do caminhar. Ele pergunta, ok, se palavras não bastam, a gente pode ensinar usando ações físicas? Imagina que alguém te pergunta o que é caminhar. Aí você, em silêncio, levanta e dá uns 3 passos. Quem está assistindo pode muito bem achar que caminhar significa andar exatamente aquela distância de 3 passos e nada mais. Percebem o problema? Agostinho prova que até uma demonstração física, sem o contexto certo, é um sinal imperfeito. E quando a gente volta para as palavras escritas ou faladas, o buraco é mais embaixo. Agostinho usa um exemplo bem curioso da Bíblia, a palavra sarabalai, que aliás significa coifas ou coberturas para a cabeça. Mas pensa bem, se alguém escuta sarabalai e não faz a menor ideia do que seja esse objeto, a palavra é só um barulho, é um ruído no ar. A gente não aprende a realidade por causa da palavra. É exatamente o oposto. A gente só entende o valor da palavra quando a realidade já foi percebida e compreendida por nós. Então, como a gente realmente aprende? É aqui que chegamos na parte 3, o mestre interior, a grande virada de chave do texto. Se a gente tira a ilusão de que o ensino acontece através de palavras que vêm de fora, chegamos na solução filosófica genial de Agostinho. O ensino real, aquele aprendizado profundo, não vem do barulho que um professor faz falando lá na frente. Vem de consultar uma luz interna. Ele chama isso de mestre interior. Na visão dele, é a verdade eterna, identificada como Cristo que habita no íntimo de cada pessoa. Então, quando a gente lida com conceitos complexos, sejam realidades intelectuais ou espirituais, é só essa luz interna que permite à nossa mente compreender e enxergar a verdade. Essa dinâmica entre o externo e o interno é incrível. Pensa no professor terreno, aquele de carne e osso. Tudo o que ele faz é emitir sons. Esses sons servem como um aviso, sabe? Um estímulo externo para que o aluno busque a resposta dentro de si mesmo. Mas quem ensina de verdade, quem dá aquele estalo de "ah, entendi", é o mestre interior. A realização da verdade é um evento total e unicamente interno. O professor avisa, mas o mestre interno é quem ensina. Além disso, Agostinho argumenta de forma impecável que as palavras são ferramentas muito falhas até para mostrar o que a gente está pensando. E ele dá exemplos super atuais. Pensa nos mentirosos, que usam palavras sem acreditar nelas. Ou quando a gente comete aquele famoso ato falho, dizendo uma coisa quando na verdade queria dizer outra completamente diferente. Sem contar os mal-entendidos, alguém pode falar virtus pensando em força física, mas quem escuta entende como valor moral, e os dois concordam sem perceber que estão falando de coisas opostas. E claro, tem o pior cenário de todos, a decoreba. A repetição vazia de conceitos que o aluno memorizou sem entender absolutamente nada do que está falando. O que nos traz à parte 4, a experiência de Agostinho, porque a teoria pela teoria pode ser meio seca, né? Para não deixar essa filosofia solta no ar, é bom lembrar que toda essa visão nasceu da vida humana real e bem conturbada do próprio Agostinho. Desde participar de roubos de peras na juventude só pelo prazer de quebrar regras, até a fase adulta onde ele construiu uma carreira ensinando retórica puramente por vaidade, correndo atrás de aplausos.
Ele sentiu na pele a miséria e o vazio de tentar viver segundo as expectativas de uma instrução baseada em coerção. As teorias dele foram forjadas no fogo da sua própria insatisfação com o sistema. E essa é a ponte perfeita entre a alta filosofia dele e a prática pedagógica. Ele percebeu que o aprendizado verdadeiro, aquele que acende a luz do mestre interior, precisa de uma coisa fundamental: liberdade. A educação clássica focada na coerção severa e no medo simplesmente não funciona porque ela trava a busca ativa pela verdade. No fim das contas, a curiosidade livre é o verdadeiro motor da descoberta. E com isso chegamos à nossa última parada, a parte 5, implicações educacionais. É aqui que a gente conecta os pontos. Como um texto escrito há tantos séculos é essencial para promover discussões riquíssimas numa disciplina de filosofia da educação hoje em dia? Simples, porque ele ataca exatamente os nossos pressupostos educacionais mais enraizados. Aquele modelo tradicional de ensinar dizendo, de achar que o professor está lá para despejar matéria, cai por terra. O mito de que o estudante é um receptáculo passivo pronto para ser preenchido de informação é completamente descartado. Se a gente aceita a premissa de Agostinho, o papel do educador passa a ser o de um facilitador, alguém que cria um ambiente que provoca e instiga, levantando questionamentos para que os próprios alunos consultem sua razão interna e construam ativamente a sua própria compreensão da verdade. E para fechar essa nossa análise, eu deixo com vocês um pensamento bem provocativo, perfeito para gerar aquele debate saudável na próxima roda de conversa sobre pedagogia. Se de fato é impossível transmitir conhecimento de uma mente para outra, só despejando palavras, o que exatamente a figura do professor está fazendo lá na frente da sala de aula atual? Refletir sobre como estimular e despertar a mente, ao invés de só preencher o silêncio com ruídos, bom, essa sim pode ser a grande revolução que a educação precisa. Muito obrigado por acompanharem essa reflexão com a gente e até a próxima.